Olá, Igreja do Senhor, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é o irmão César Cristóvão falando. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative as notificações no sininho para não perder os conteúdos que serão postados aqui no nosso canal, tá certo? Deixe o seu comentário, deixe o seu like e venha para aprendermos cada dia mais através deste canal, tá certo? Hoje nós falaremos acerca das linhas de interpretação acerca da segunda vinda de Cristo, acerca do arrebatamento e tal, sobre a volta de Jesus. Então, neste vídeo, vamos aprender acerca das linhas de interpretação teológica acerca do arrebatamento da igreja. Eu falarei das três escolas, as três escolas de interpretação do arrebatamento. A primeira, os pré-tribulacionistas. Por esta linha de interpretação, acredita-se que a igreja ela não passa pelo período tribulacional, que a igreja ela não é alvo da ira divina que será derramada sobre todo o mundo. Sendo assim, a igreja ela não passa pelos flagelos que atingirão a terra neste tempo, pois não é alvo dessa ira divina. Não é alvo do grande dia do Senhor e tal, que falaremos, teremos um vídeo acerca disso também. Então os pré-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja ela não passa pelo período tribulacional, mas que ela será arrebatada antes que este período tenha início. A segunda escola é os meso ou os mid-tribulacionistas. Fazem parte deste grupo aqueles que acreditam que a igreja passará sim pela grande tribulação, mas apenas pela metade dela, sendo arrebatada no meio da grande tribulação. Então, os mid ou os mesotribulacionistas, eles pregam que a igreja passa pela tribulação, mas somente até metade da tribulação, ou seja, nos 3 anos e meio e tal, 3 anos e meio, aí a igreja ela é arrebatada, é tirada do mundo. Mas das três que nós falaremos aqui neste vídeo, dessas três e tal, o mesotribulacionismo é a mais assim que tem poucos que a seguem. Aí vem os pós-tribulacionistas, são muitos. Irmãos, tem muito debate acerca disso. Tem muito debate. Eu vou deixar o link de alguns debates sobre o pré e o pós-tribulacionismo e tal, aqui na descrição do vídeo. Irmãos, o pós-tribulacionismo é a oposição contra o pré-tribulacionismo. São aqueles que acreditam que a igreja de Cristo passará por toda a grande tribulação. Eles não acreditam e nem pregam que a igreja não passará e nem que a igreja passará só por metade. Eles pregam que a igreja passará sim pelo período tribulacional. Entendeu? E a maioria dos pós-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja, ela passará pela grande tribulação, mas que ela não será atingida, que Deus guardará a igreja no meio da tribulação. Então, os pós-tribulacionistas são os que acreditam que a igreja de Cristo, ela passa por toda a grande tribulação, sendo arrebatada após este tempo e quando o Cristo volta, entendeu? Quando o Cristo ele volta, no capítulo 19, aí a igreja é arrebatada. É o arrebatamento ioiô. Arrebatamento ioiô. Então, vamos falar um pouco aqui. O pós-tribulacionismo, o mid eu não vou falar tanto, eu tenho um conhecimento e tal, assim, mas o mid é pouco falado, entendeu? São poucos os simpatizantes com esta escola, mas o pré e o pós são as mais famosas, entendeu? Que vemos debates, muitos debates no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Bem, os pré-tribulacionistas são os que creem a igreja não passa. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra.
Aqui é uma carta de Cristo, é a carta da igreja da Galácia, a igreja de Filadélfia. E o que é que acontece? A igreja de Filadélfia foi uma igreja que existiu, entendeu? Porém, os acontecimentos contidos nesta igreja, também Cristo ele está revelando dentro do livro do Apocalipse que estes acontecimentos estariam presentes também nas igrejas dos últimos dias. E assim como a igreja de Filadélfia guardou a palavra, também aqueles que guardassem a palavra seriam livrados, seriam tirados, seriam guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Os pós-tribulacionistas, eles dizem que não tem fundamento usarmos esse texto, mas, irmãos, se aqui estava falando sobre uma perseguição do Império Romano, ou de algum império, ou de alguém, de algum determinado grupo contra essa igreja, irmãos, toda a história da igreja, se você for estudar, tem o livro dos mártires, tem os pais da igreja, tem as reformas, se você for estudar as perseguições da igreja durante toda a história, foi em todo mundo? Porque aqui está relatado uma tentação que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então não é uma tentação somente para determinados grupos, mas é para todo mundo em geral. Então, este período aqui relatado é o período da grande tribulação, entendeu? E por isso que nós, pré-tribulacionistas, acreditamos que a igreja ela será guardada, ela será arrebatada, do mesmo jeito que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que fala acerca do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Ou seja, o arrebatamento, ele será visível somente para a igreja, será algo invisível para o mundo. O mundo perceberá algo, um alarido, mas eles não hão de discernir o que está acontecendo. Só repararão quando milhares de pessoas sumirem, pessoas serem ressuscitadas e sumirem dos seus túmulos. Por quê? Porque isto é o arrebatamento. E depois disso se iniciará o período da grande tribulação. Mas aí o pós-tribulacionismo, eles pregam que a igreja ela só será arrebatada depois. E que arrebatamento é este? É um arrebatamento em ioiô, porque a Bíblia diz que todo olho o verá quando ele vier. Quando Cristo ele vier, está escrito que quando Cristo ele vier, todo olho o verá. Ali já não é o arrebatamento, ali é a vinda de Cristo em geral. A vinda de Cristo glorificado. Cristo, no arrebatamento, Cristo ele não desce e todo olho o vê. Somente a igreja se encontra com ele nos ares. Ele vem no sentido do casamento judaico, ele vem até a metade do caminho e a igreja o encontra na metade do caminho. Ou seja, Cristo ele vem nas nuvens e a igreja sobe ao se encontrar com ele nas nuvens. E aí se inicia na terra um período tribulacional. Depois, passado o período tribulacional, um período de 7 anos e tal, Cristo ele volta em Jerusalém. Ele volta glorificado, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 19. Cristo ele volta glorificado com a igreja glorificada. A igreja ela está descendo com Cristo, a igreja é glorificada. Então como é que o pós-tribulacionismo vai ser arrebatado? Aqueles que pregam sobre nessa tese, o pós-tribulacionismo, a gente é arrebatado após a tribulação. É um arrebatamento ioiô, sobe e volta na hora. Porque quando Cristo ele aparecer, ele já está descendo. Aí como é que você vai subir? Não existe arrebatamento no pós-tribulacionismo, então. Porque o arrebatamento, a igreja é tirada, é glorificada e volta. Aí no caso, Cristo ele está vindo, todo o olho, todas as nações estão vendo Cristo descendo ali em Jerusalém. Aí, ele está descendo, aí a igreja sobe. É ele descendo e a igreja subindo. Meu irmão, não faz sentido, não tem fundamentação olhando por esta parte, o pós-tribulacionismo.
Porque é um arrebatamento ioiô. Vou botar até o link aqui de um vídeo do pastor Ciro Sanches e Borges também, falando sobre isso. Então, não faz sentido. Porque no capítulo 19, está escrito, do versículo 11, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Aqui é a igreja descendo com ele. Então, se depois, a igreja ela não passa pela grande tribulação. Quem passa pela grande tribulação é Israel e os gentios, o mundo todo. E agora Cristo ele está descendo em Jerusalém com a igreja glorificada. Então a igreja não é arrebatada após o período tribulacional. E como é que eu sei que esses exércitos aqui são a igreja? Porque no mesmo capítulo, do versículo 1 ao versículo 10, está falando sobre as bordas do cordeiro. E versículo 7 do capítulo 19 de Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bordas do cordeiro e a noiva, a esposa, já se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados às ceias das bordas do cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí no versículo 14, um exército no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Exatamente o que é relatado nos versículos anteriores. A igreja sendo vestida exatamente com essas mesmas características. Então aqui é a igreja. É a igreja. Entendeu? Descendo com Cristo. Então, eu continuo sendo pré-tribulacionista. Eu respeito os irmãos pós-tribulacionistas e também os irmãos mid. Porém, o pré-tribulacionismo, para mim, é mais fundamentado biblicamente. Porque se formos olhar para o pós, como é que vai? É arrebatado no final. Sobe e desce? Sobe e desce assim? Porque quando Cristo ele aparecer, quando apareceu o sinal do Filho do Homem no céu, a igreja está vindo com ele. A igreja não está na terra. Porque se a igreja estivesse na terra, ela teria que subir e descer. Ou Cristo desce, a igreja sobe, é glorificada e depois vem atrás dele. Não. A igreja desce com Cristo, glorificado. Tá certo? Então que Deus nos abençoe. Este foi o vídeo falando sobre as escolas, sobre a interpretações acerca do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Deixe um like. Bota aí nos comentários o que achou. Tá certo? Deus abençoe.